Assistiremos agora à palestra Quando a comunicação vira violência e quando ela vira poder, com as senhoras Lígia Regina Sabaraense, auditora fiscal da Receita Estadual de São Paulo, presidente do Conselho de Representantes do Sinafresp, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, participante do programa Women in Leadership da Universidade de Harvard e pesquisadora de comportamentos masculinos discriminatórios em ambientes corporativos e dinâmicas de poder. Também Clarissa Gilmara Barros, analista tributária da Receita Estadual de Rondônia, possui experiência profissional como oficial de justiça, conciliadora e procuradora autárquica. É graduada em Direito, com especialização em Direito Tributário e em Contabilidade Pública, e atualmente cursa mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal de Rondônia. Possui especialização em Liderança Feminina em Finanças Públicas. Integra as diretorias do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia e também da CONACAT. Então, já estão aqui no palco para apresentar a sua palestra e recebem os nossos aplausos a Lígia Regina Sabaraense e a Clarissa Gilmara Barros. Perfeito. Boa tarde a todos. O meu nome é Lígia, como já fui apresentada. Eu sou auditora fiscal no Estado de São Paulo e hoje presidente do Conselho de Representantes do Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente ao convite para estar aqui com vocês. Para mim é um grande prazer. Eu sou feminista assumida, sempre que posso, defendo as mulheres por mim e pelas próximas gerações. Nossa conversa aqui hoje é sobre comunicação. Como que o assédio acontece? Não é através da violência física apenas. A maior parte do assédio dentro do ambiente de trabalho, ele acontece justamente quando nos comunicamos. Ah, está aqui? Eu consigo passar por aqui? Ah, perfeito. Opa, então acho que eu voltei. Acho que eu voltei. Ah, não, passei demais agora. Só um minutinho que eu me encontro aqui. Perfeito. Por que a gente está aqui conversando hoje? Além do que essa mesa anterior brilhantemente já colocou, e ainda mais reforçando as colocações, nós temos visto muitas notícias sobre a violência física contra a mulher, na mídia, nas redes sociais. Mas essa violência, ela não é apenas física. A violência psicológica dentro do ambiente de trabalho é o que mais prejudica a mulher. Eu quero aqui citar apenas uma das notícias. Jornalista usou aliança falsa para evitar assédio no trabalho. Preste atenção no que está por trás desse comportamento feminino de procurar usar uma aliança falsa dentro do ambiente de trabalho. A mulher sabe que os homens respeitam muito mais a um outro homem do que a uma mulher. Quando uma mulher traz uma aliança na mão, ela está trazendo consigo uma presença masculina. E com essa presença masculina, que às vezes também não é respeitada, ela consegue um respeito maior dentro desse ambiente de trabalho. Então, é por isso que a gente precisa discutir esses comportamentos de assédio. Uma empresa de consultoria chamada Thinking Eva, juntamente com o LinkedIn, realizou uma pesquisa em que ouviu mais de 3.000 mulheres. Dessas mulheres, 47% relatam já terem sofrido assédio dentro do ambiente de trabalho. E aqui nós estamos falando de assédio moral e de assédio sexual. E também não estamos falando que apenas os homens cometem assédio no ambiente de trabalho. Também há mulheres que assediam outras mulheres nesse ambiente.
Dessas 47%, apenas 5% pedem ajuda ao RH. Notem que 1 em cada 6 pede demissão sem sequer pedir ajuda. Então, o número de mulheres que preferem não pedir ajuda é maior do que o número de mulheres que procuram ajuda. Porque a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de se provar um assédio. Muitas vezes, a vítima acaba virando vilã na história quando tenta provar que foi vítima de um assédio. E como que esse assédio acontece no ambiente de trabalho? Através da comunicação. A nossa comunicação, ela é sim aquilo que dizemos, as palavras que proferimos ou que escrevemos, mas a maior parte da nossa comunicação está no tom de voz que a gente usa, está na maneira com que a gente se porta. Um pesquisador americano, da Universidade da Califórnia, ele fez a seguinte pesquisa com os seus alunos. Ele colocou pessoas para falarem sobre sentimentos negativos e positivos, sem qualquer entonação. Então, a pessoa ia lá e dizia, estou feliz, estou triste, estou cansada. Depois, ele acrescentou uma entonação ao que essas pessoas iam dizendo. Ah, nossa, hoje eu estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês. É uma felicidade imensa poder falar com vocês aqui. E depois, ele acrescentou um vídeo mostrando a postura corporal daquela pessoa que estava falando. E o que ele notou nessa pesquisa? A partir dessa pesquisa, ele criou uma regra de comunicação que é chamada 73855. Apenas 7% daquilo que nós falamos vem das palavras em si. 38% está na nossa entonação e 55% na linguagem corporal que a gente usa quando está falando. Vou mostrar um exemplo disso para vocês agora. Então, o machismo ele é algo estrutural. Ele está dentro de todos nós. Tá prestando atenção aí, Totone? Ó, só pra você, hein? Tô cheio de print teu no meu celular. Todos nós mesmo. Todos. Isso é importante pra mulherada, né? Mulherada às vezes acha que tá fora, né, Marcinha? A mais machista que tem aqui é ela. Quando eu falo que o machismo é estrutural, você não pode dizer que uma mulher é exatamente machista, porque ela é atravessada pelo machismo da sociedade, então não tem como culpá-la. Olha, desculpa, Marta, mas aí a gente pensa diferente, viu? Porque eu não passo pano pra machista, não. Pode ser homem, mulher, gay, o que for, pra mim, machista tô fora. Um conceito muito interessante é o interrupting, que é quando um homem interrompe uma mulher. Desculpa, eu não conhecia. Como é que é? Interrupting. Os estudos, eles indicam que uma mulher ela é interrompida 130% de vezes mais do que o homem. Jorge, está prestando atenção no que ela está falando? Não, eu tô, porque eu não conhecia. Ela é interrompida Preste atenção que às vezes ela está falando uma coisa que você não sabe. Tô confuso, 130% dá quanto? É 2 vezes mais, né? 130% ela é mais interrompida do que os homens. Mesmo que ela tenha uma posição... Você tinha que prestar atenção no que ela está falando para você. 130%? Bom, acho que foi um bom exemplo, né? O que ele estava dizendo e a forma que ele estava se comportando eram condizentes? Quando vocês olham para aquele homem, vocês acham que aquele homem realmente pensa sobre aquilo que ele estava dizendo? Não. E muitas vezes não é o que a gente diz, é como a gente diz. E a gente tem que lembrar que a comunicação ela sempre se espelha no que o outro entendeu daquilo que a gente disse. Por isso que a gente tem muita briga dentro de grupos de WhatsApp. Em WhatsApp, a gente não está vendo a entonação que a pessoa está dizendo, a gente não está vendo qual que é o tom de voz, a postura. E no WhatsApp, a gente interpreta aquilo de acordo com o que está dentro da gente, não com aquilo que a pessoa realmente quis dizer. Aqui nós tivemos um primeiro exemplo de um comportamento masculino indesejável. E aqui eu quero recorrer à Cíntia, cadê a Cíntia? Que muito bem falou que nós não estamos aqui para demonizar os homens, mas nós estamos aqui para fazer com que vocês, homens, sim, percebam alguns comportamentos que vocês têm e que nem sequer imaginavam que estava agredindo alguma mulher
de maneira psicológica. Então, um primeiro comportamento masculino indesejável é justamente esse man interrupting. As mulheres são interrompidas, não 130%, 3 vezes mais do que os homens. E aqui, esse comportamento não é apenas masculino. Mulheres também interrompem mais outras mulheres do que interrompem aos homens. Então, esse é um primeiro comportamento masculino indesejável. Um segundo comportamento... eu queria fazer uma lembrança aqui sobre isso. Na campanha presidencial em que concorreram Trump e Hillary Clinton, no primeiro debate presidencial, o Trump interrompeu a Hillary 51 vezes. A partir desse debate, uma agência de publicidade americana e francesa, eu acho que é Beth Havas, ela criou um aplicativo chamado Woman Interrupted. Vocês me desculpem que a maioria dos termos aqui estão em inglês, mas é porque eles foram criados realmente na língua inglesa e não tem tradução. A gente continua usando os termos em inglês. Então, percebam o quanto é importante a gente se perceber, tanto como homem, como mulher, ao interromper uma fala. Percebam se vocês estão interrompendo mais as mulheres do que os homens. Um segundo comportamento masculino, bastante indesejável, é o mansplaining. De que se trata esse comportamento? Muitas vezes está sentada aqui uma palestrante que domina o conteúdo sobre o assunto que ela está debatendo, e um homem se sente capaz de reexplicar o que essa mulher acaba de dizer. Eu não sei se vocês presenciam isso nas reuniões de trabalho. Você, às vezes, acaba de falar um determinado assunto e o homem quer reexplicar aquele assunto com as palavras dele porque acha que vai trazer mais segurança na explicação. Mulheres que estão aqui, eu estou vendo balançarem a cabeça assim, acabam passando por isso. Outras vezes, de forma paternalista, o homem chega para a mulher e fala: deixa eu te explicar como é, como se ela não fosse entender se ele fosse falar da mesma forma que fala com um outro homem. Tá? Então, esse é o mansplaining. Tudo em inglês, né? Vocês me desculpem, mas realmente não tem tradução. E, aliás, eu não posso pedir desculpa, né? A Clarissa daqui a pouco vai falar sobre isso. Bropriating. O que é esse bropriating? Apropriar-se da ideia de uma mulher. Isso acontece muito em reuniões. A mulher solta timidamente uma ideia, um homem, dali a 5 minutos, aumenta, cresce essa ideia e toma como sua. Isso desencoraja as mulheres. Gente, eu estou aqui vendo a mulherada fazer assim e os homens assim. Então, é algo que acontece muito e que os homens precisam prestar atenção nesse tipo de comportamento. Suspeito que quem está assistindo também pela internet também está em casa fazendo assim. Fazendo assim. É recorrente. Eu até estava aqui agora há pouco conversando com o Chicarone, meu colega do Físico Estadual, enquanto davam exemplos sobre o que acontece com as mulheres, eu vi um exemplo bastante interessante de uma mulher que relatava que sentia medo de ir para casa à noite. E eu lembrei que, quando eu voltava da faculdade, às vezes, do colegial, à noite, eu andava pelo meio da rua de medo de algum homem cair de cima de uma árvore, medo de estupro mesmo, que também foi outra coisa que foi relatada aqui. Os homens, às vezes, acham que isso é exagero. E eu vi um comentário de um homem bastante interessante, que ele disse assim: se você quer saber como uma mulher se sente andando sozinha na rua à noite, pense em como um homem se sente na cadeia na primeira noite após ser condenado por estupro. É mais ou menos assim que a mulher se sente. Aqui eu vou falar de um comportamento que é um pouco mais grave, que é o gaslighting. O gaslighting são manipulações psicológicas que os homens fazem com as mulheres para que elas passem a desacreditarem de si mesmas. E pensem: nossa, será que eu estou louca? Eu acho que isso aconteceu, mas ele está dizendo que não aconteceu. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, como que a gente vê isso?
A gente vê isso em algumas frases como: ah, você é sensível demais. Eu não falei isso, não foi bem assim, eu não quis dizer isso. Faz com que a mulher repense aquela situação que ela está vivendo, imaginando que ela realmente está exagerando. E muitas vezes não, gente, não é exagero. Porque a comunicação diz muito sobre aquilo que a outra pessoa sente e não sobre aquilo que o outro quis falar. Então, onde que surgiu esse termo aqui? É apenas uma curiosidade, gaslighting. O gaslighting ele veio de uma peça de teatro britânica de 1938, que virou filme em 1944, em que um homem se casa por interesse com uma mulher e eles vão morar numa casa onde as lamparinas eram a gás. E todo dia à noite ele baixava o gás da lamparina e deixava aquela treva escura. E quando a mulher ia perguntar, você baixou? Não, eu não baixei, porque era sempre ela que acendia antes dele chegar do trabalho. Não, eu não baixei. Isso ia mexendo com o psicológico da mulher, de modo a ela achar, não, eu estou com algum problema, realmente eu tenho algum problema, o problema está em mim. Tá? Então, é só para saber a origem desse termo gaslighting, que veio dessa peça Gaslight. Agora, um outro comportamento masculino, eu até estou dando uma olhada aqui nos homens, que acontece muito, isso acontece bastante em transporte público. Nós, mulheres, somos educadas desde pequena. Menina, senta certo, fecha essa perna e está mostrando algumas coisas. E os homens já são educados para ocuparem espaço. Nossa, você precisa se mostrar, você precisa educar. E existe, inclusive, uma pesquisa que mostra que, ao se sentar dessa forma, o homem produz muito mais testosterona do que quando se senta recolhido. Então, ele realmente se sente mais empoderado. E nas reuniões de trabalho, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, às vezes os homens esticam os pés e aquele espaço que estava do outro lado, que era teu, acaba sendo invadido por um homem com a justificativa de que a perna dele é maior. Gente, a sua perna é maior, sim, mas por alguns minutos dá para a gente se controlar e se conter no seu lugar. Eu não quero aqui, volto, demonizar os homens, mas eu quero que os homens percebam alguns comportamentos sutis que incomodam as mulheres. Aqui eu vou falar de um caso real. A Patrícia Ellen, ela foi secretária do Desenvolvimento Econômico no governo Dória. Tem uma matéria na Folha de São Paulo em que ela relata que ela saía do trabalho às vezes às 7, às 8, chegava tarde em casa e no outro dia de manhã, quando ela retornava, as decisões do dia anterior já tinham mudado tudo durante a noite. Os homens se reuniam no que ela chamava de clube, se reuniam no que ela chamou de clube do charuto. Ela precisava retornar para casa, porque ainda hoje a obrigação do cuidado com o lar ela é muito mais recai sobre a mulher do que sobre o homem, e ela se sentia incapaz nas suas decisões. Ela comandava uma pasta e, quando ela retornava no dia seguinte, as decisões da pasta dela tinham sido modificadas por conta de outras pastas dentro do ambiente de trabalho. Então, aqui eu coloquei algumas frases para que quem se diz não ser machista possa se identificar. Será que eu penso dessa forma? Será que eu realmente não sou machista? Será que eu estou agindo corretamente? Bom, essa conversa hoje aqui foi, então, para a gente identificar o que a gente pode mudar. Às vezes, um pouco só de uma mudança simples faz com que um comportamento nosso de um assédio torne-se um comportamento aceitável. Agora, a Clarissa vai continuar com vocês e vai falar um pouco de como que as mulheres se defendem desse tipo de comportamento. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clarissa, sou analista tributária da Receita Estadual de Rondônia e também faço parte da diretoria da CONACAT e do meu sindicato, que é o Sinafisco. Agora que a Lígia já nomeou essas violências, vamos falar sobre como transformar essa consciência em poder. Não poder sobre os outros,
poder sobre nós mesmas, sobre a nossa carreira, sobre o nosso futuro. E aí, se a comunicação ela pode ser utilizada para silenciar, eu penso que ela também pode ser usada para proteger, para posicionar, transformar as relações de poder. E essa é a premissa central do nosso encontro aqui. Não basta só a gente reconhecer as microagressões, os mansplainings que a Lígia descreveu. Precisamos ir além, precisamos de ferramenta para responder, para nos proteger e para ocupar os espaços sem sermos silenciadas. A questão não é apenas reconhecer o problema, é saber como responder, como se posicionar, como estabelecer os limites, como continuar a ocupar os espaços sem ser silenciada. E essas são as perguntas práticas e urgentes de quem vive o dia a dia das reuniões, das pautas de trabalho, nos processos administrativos. Eu sei que vários colegas que estão aqui ficaram balançando a cabeça quando a Lígia estava falando do mansplaining, principalmente da ocupação do espaço que os colegas fazem. E é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil se posicionar nesse momento, porque justamente nós viramos umas reclamonas, umas mandonas que estão o tempo todo apontando um comportamento. Mas a questão aqui hoje a gente não quer teorizar. A gente está aqui também para traçar estratégias de como vocês se posicionarem nesses momentos. Porque a comunicação ela é estratégia de poder. Quando falamos uma comunicação assertiva, nós estamos falando em ser boazinha, em ser a legal do escritório. A gente está falando em ser efetiva, em ser ouvida, em ser respeitada, em não ter que ficar se dobrando, fazendo o triplo do trabalho para ser metade reconhecida. Eu sei que muitas que estão aqui hoje entendem essa situação. Nós temos o trabalho de casa, nós temos o trabalho do trabalho. Então, acaba que a gente nota que a mulher ela acaba tendo que demonstrar o triplo de competência para conseguir ocupar cargos menores. E eu queria mostrar essa contradição aqui. Eles nos ensinam a ser boazinha. Desde criança, a gente é socializado para evitar o conflito, para parecer menos dura, não parecer mandona, não incomodar. Somos socializadas para agradar. A mulher, ela desde criança, se a gente fala muito alto, a nossa mãe corrige. A gente está o tempo todo sendo socializada para isso. Só que no ambiente profissional, principalmente no serviço público, nos cargos de liderança, o que isso gera? Silenciamento, um apagamento, uma perda de espaço, uma invisibilidade de ideias. Claro, e além de tudo, uma sobrecarga emocional, uma exaustão, para a gente ter que ficar lidando o tempo todo com essas relações de poder tóxicas. E eu penso que a boa notícia é que a gente pode romper isso. Há meios para a gente conseguir ser, ao passo que efetiva, conseguir ser também ser respeitada. E a assertividade, ela não é agressividade, ela é um direito. A comunicação assertiva significa falar com clareza, defender essas ideias, estabelecer os limites, respeitar e exigir respeito. Mas aí a gente tem esse espectro que vocês veem aí, 3 mulheres. A primeira é a mulher passiva, você vê que ela está exausta, silenciada, se anulou. A do outro lado, a agressiva, atacada, ela impõe, ela se sente humilhada. E a do meio é o que a gente propõe, uma mulher assertiva, que busca o equilíbrio, que tem a firmeza sem hostilidade, que é a firmeza sem violência. E aqui, só que aqui a gente aponta para uma dupla penalidade que a mulher tem. Segundo os estudos recentes, quando você vê um homem assertivo, com postura assertiva, ele é tido como um líder nato, alguém para ser seguido. Quando uma mulher é assertiva no ambiente de trabalho, ela geralmente é vista como mandona, como difícil, como uma pessoa emocional demais. Só que, ao mesmo tempo, eu estou aqui, eu e a Lígia, a gente vem para trazer essa notícia que a gente não espera que as mulheres sejam boazinhas. É para dizer para as mulheres ocuparem os espaços. Sejam claras, sejam firmes e não peçam desculpas por exercer seu próprio trabalho, por exercer o seu espaço. E aí, para isso, a Lígia trouxe os comportamentos, né, que é o man interrupting, e aí eu trouxe o quando interrompe sua fala. A gente sabe do que um momento é curto, não dá para eu ficar explanando várias formas de como fazer isso, mas eu vou
trazer pequenas respostas rápidas de como você evitar ou interromper esse tipo de situação. A primeira dela é essa, que é muito comum. Normalmente, a gente nem percebe. Como a Lígia falou, a gente não é só interrompida pelos homens. As mulheres também interrompem mais outras mulheres. E é uma violência simbólica. É a negação do seu direito de expressão. Então, a partir de hoje, quando vocês sentirem que isso está acontecendo e é deliberado, uma forma de você responder isso é, por favor, gostaria de concluir meu raciocínio. Será que você pode deixar eu terminar? Ou permita-me finalizar esse ponto antes de darmos continuidade. Notem, eu não estou propondo que vocês fiquem se desculpando. Me desculpe, eu posso terminar, se não for incômodo o que eu estava dizendo. Não. É uma postura firme, é uma postura sem pedir permissão para exercer o seu direito, que é expor a sua opinião, expor o seu trabalho. E o efeito disso é que você retoma o espaço, reafirma a autoridade, sem gerar um confronto desnecessário. Você não está sendo grossa, você está sendo direta e clara. Um outro exemplo que acontece muito é quando se apropriam da sua ideia. É um clássico. Você está numa reunião, você deu uma boa ideia, trouxe um novo modo de pensar. Logo em seguida, um colega fala a mesma coisa que você e é a ele atribuído a boa ideia e todos acham e compram essa ideia. E, normalmente, as mulheres se recolhem quando isso acontece. Uma forma de responder isso seria muito simples, falar, sim, foi exatamente o ponto que eu mencionei antes. Podemos desenvolver a partir disso? Veja, é simples, é elegante e é devastadoramente efetivo, porque você reafirma sua presença na discussão, mas demonstra a generosidade intelectual de chamar os outros a contribuir com a ideia. Mas a autoria agora é sua e todo mundo sabe disso nessa sala. E o outro ponto que a gente tem muito é o custo das desculpas excessivas. Mas antes eu vou botar o vídeo para vocês me disserem o que vocês sentem quando veem uma mulher. Aprenda a aceitar um elogio. Desculpa. E não se desculpe. Desculpa. O que vocês sentem com uma pessoa se desculpando o tempo todo? Um estudo da Universidade de Waterloo notou que as mulheres pedem muito mais desculpa que os homens. E não é porque elas erram mais ou porque elas sejam mais culpadas. É simplesmente porque o nosso threshold, o nosso limiar, ele está mais baixo. Então, há situações, muito mais situações, que nós achamos dignas de pedir desculpa, de se desculpar. Então, veja, eu não estou dizendo que homens e mulheres não se desculpam. Segundo as pesquisas, tanto homens quanto mulheres, eles se desculpam na mesma proporção, quando eles acham que erraram. Ocorre que as mulheres, pela nossa socialização, nós acabamos achando que há muito mais fatores para a gente pedir desculpa. Só que isso é um desculpe incomodar, desculpe se eu estiver errada, desculpe tomar seu tempo, que era uma frase que eu usava demais. Eu ia falar alguma coisa com o meu chefe, antes de iniciar, porque eu imaginava que ele estava muito ocupado, era, chefe, me desculpe, mas isso, eu preciso dessa decisão. Chefe, me desculpe, eu tive essa ideia. E eu estava sempre me desculpando. Mas o que isso comunica? Segundo as pesquisas recentes, dá uma percepção de falta de liderança, de fraqueza, de falta de confiança, de competência reduzida. O que vocês sentiram quando viram a mulher do vídeo? Não foi essa a ideia? Uma pessoa completamente insegura? Como que uma pessoa insegura é uma líder? Então, para você ser um líder, você tem que demonstrar uma certa propriedade no que se fala. Então, cada desculpa desnecessário é um pouco da sua autoridade que está sendo doada gratuitamente. Não estou dizendo aqui que as mulheres não devem se desculpar, mas você deve ter uma tomada de consciência de se desculpar apenas quando for uma ofensa real. E não se desculpar por exercer seu direito de falar, exercer o seu direito de discordar, por estar fazendo o seu trabalho. Se o trabalho do seu chefe é tomar decisões difíceis e você tem que levar as decisões para ele, não há motivo para você se desculpar por isso. Você pode ir falar. Se é seu trabalho, você ter que fazer um apontamento, você pode falar sem o desculpe. Você está ocupando o seu espaço.
fazendo o seu trabalho, geralmente um trabalho técnico e bem fundamentado. Então, não há motivo para se pedir desculpas. E agora, a gente tem pouco tempo, então eu venho trazendo alguns modelos de comunicação, e esse é mais um, que é uma comunicação não violenta, CNV. A comunicação não violenta, ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, e é uma metodologia de diálogo focada na empatia, na autenticidade, na conexão humana para resolver os conflitos de forma pacífica. Ela propõe substituir, então, os julgamentos, as culpas, as observações dos fatos, por observação de fatos, reconhecimento do sentimento, expressão clara das suas necessidades e pedidos que sejam feitos de forma não agressiva. Então, para isso, ele propõe 4 elementos numa fala. O primeiro deles é a observação, que é relatar o fato concreto, sem julgar, sem avaliar. Por exemplo, vi que você chegou atrasada hoje. É uma coisa. Agora, fulano, você sempre chega atrasado, que isso não se repita. Você vê a diferença? Você observou um fato, a pessoa chegou atrasada. Você não precisa transformar isso num julgamento sobre ela. Sentimento. Expressar a sensação que o fato gerou. Por exemplo, me sinto invisibilizada quando você me interrompe. É diferente de você é arrogante, sempre me interrompe. A gente tem que começar a buscar esses meios de conseguir transmitir o que isso está causando na gente sem atribuir ao outro essa fala, porque senão a gente vira numa comunicação muito agressiva, o outro se defende e nenhum dos dois consegue ouvir o outro. Por fim, necessidade. Identificar a necessidade humana por trás do comportamento, do fato. Você precisa por quê? Para ter respeito, para ter clareza, ou é para você ter colaboração? Sempre quando você vai transmitir uma mensagem ou fazer um pedido, você conseguir, até para se conhecer, entender a necessidade do que você quer antes de fazer o pedido, funciona melhor para você conseguir transmitir a mensagem com mais clareza. E, por fim, fazer o pedido específico, com uma postura positiva e de modo que ele seja execuível. Então, em vez de você pedir, por exemplo, ou falar, não quero que isso nunca mais se repita, você simplesmente pode dizer, da próxima vez, por favor, me avise com 15 minutos de antecedência. Porque você impor que nunca mais aconteça, por exemplo, um atraso, é impossível, você não tem esse controle. Mas se você pedir para a pessoa, próxima vez, me avise com 15 minutos de antecedência, ela já vai saber como modular o comportamento dela. E aqui eu trouxe até um modelo clássico, que já concatenando com o que a Lígia tinha trazido do Man Interrupting, é você usando os 4 passos. Quando você interrompe minha fala, me sinto invisibilizada. Preciso de espaço para concluir minha análise. Pode me ouvir até o final? Veja, é sem acusação, mas também é sem desculpas, é apenas a clareza. O que está acontecendo, a observação, o meu sentimento, o meu pedido. Por fim, a gente sabe que as relações no trabalho, nem sempre apenas a comunicação não violenta, ela resolve. A gente sabe que há fatos e acaba que as relações humanas, elas podem desencadear coisas mais graves. E para isso, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, a gente propõe 3 passos simples que vocês devem utilizar na rotina de vocês, para se proteger mesmo. O primeiro delas é quando vocês veem que uma conduta está se desviando, seja de um gestor, de um colega de trabalho, é documentar. Guarde prints das conversas, e-mails, testemunhas. Vocês vejam, o padrão, ele é muito difícil de ser negado quando ele está registrado. Uma coisa é você dizer assim, fulano me assediou o tempo inteiro. De que você tem mensagens que esse fulano te mandou, você tem conversas gravadas, você tem um e-mail num tom. Então, os padrões, eles são difíceis de negar quando a gente tem documentado fatos. O segundo é conheça os canais institucionais. É uma falta que eu vejo em quase todos os órgãos públicos, é não haver essa coisa clara de quem faz parte da comissão de ética, como você faz para você acessar os canais. Ou eu acredito que muita gente não conhece o Fala BR,
que é um lugar de você também buscar, deixar queixas, reclamações de qualquer órgão público. E, por fim, os próprios sindicatos. Estejam próximos dos sindicatos de vocês. É um dos lugares que você provavelmente vai ser acolhido quando você precisar de uma resposta da instituição. Porque ninguém precisa fazer isso sozinha. O poder das redes de apoio é fundamental. E as mulheres avançam mais quando se apoiam, validam experiências e compartilham estratégia e tornam visíveis as situações de violência. E uma ação coletiva, geralmente ela é mais forte do que uma ação individual. Quando uma mulher fala, é um problema dela. Quando várias mulheres falam, é um problema da instituição. Então, a comunicação, ela constrói o poder. Comunicação, quando as mulheres se posicionam, nomeiam comportamentos, estabelecem limites, apoiam outras mulheres, elas não apenas se defendem, elas transformam a cultura de trabalho. E eu e Lígia, a gente estava em Harvard junto, fizemos esse curso de liderança feminina, e uma coisa que nossa professora mostrou lá para a gente, e é muito comum, os homens, em geral, eles têm mais essa cultura de reunir os mais antigos, passarem os conhecimentos para os novos, fazer essa rede de apoio e principalmente para acessar cargos. O que eu proponho para as mulheres presentes aqui e as que estão assistindo de casa é começarem a mudar essa ideia institucional de eu vou chegar, vou fazer meu trabalho e vou embora. Se apoiarem, criarem rede de mentorias, criarem grupos onde uma vai mentorando a outra, trocando experiência. Isso fortalece não só vocês, como fortalece também o ambiente de trabalho. Porque a comunicação, ela pode ser usada para silenciar, mas ela também pode ser usada para fortalecer. Quando as mulheres ocupam a palavra com consciência e estratégia, a comunicação deixa de ser um instrumento de violência e ela passa a ser um instrumento de poder. E com isso eu queria agradecer muito todos que estão aqui, os colegas também que vieram, porque é muito importante quando a gente vê uma apresentação como essa, principalmente tudo que a Lígia apresentou, a gente vê os comportamentos, a gente vê que a gente também erra, e é um momento de reflexão, de ir para casa e pensar onde eu poderia melhorar, no que eu posso melhorar como pessoa. E agradecer a CONACAT, o espaço, e espero que todas as palestras de amanhã sejam engrandecedoras. Obrigada.